Olá pessoal, aqui é o professor Guilherme Roque da Academia do Moinhos e estamos trazendo hoje mais um treinamento técnico para os nossos professores e o assunto do treinamento de hoje são as puxadas para dorsal. Eu selecionei os pegadores todos que a gente tem para a gente conseguir visualizar a diferença entre elas. A gente vai ter a puxada alta, eu classifiquei ali, depois eu vou passar no grupo, fiz um PDFzinho ali, mas classifiquei como aberta, fechada e intermediária. Nós vamos ter dali como aberta, o que está além da amplitude dos ombros, e o fechado sempre para dentro. Foi essa a descrição. E a primeira coisa que eu separei é qual a grande diferença entre uma puxada e uma remada. Você sabe explicar? Assim, fisiologicamente falando? A puxada, ela é geralmente as aduções ou extensões. E as remadas, elas têm essas extensões horizontais, mas elas podem ser extensões também. Perfeito, isso. E essa questão da adução interessante que tu tocou, esse termo eu me apropriei estudando para o treinamento também, de perceber o quanto a questão da adução do braço é que é o importante, até pela inserção da musculatura do dorsal, apesar dela ter vários pontos de origem, ela tem a inserção toda no húmero, né? Então o trabalho de adução do braço é fundamental. Mas uma grande diferença que eu pesquisei também na literatura é o tipo de fibra que ela trabalha. As remadas vão trabalhar mais a espessura das fibras da dorsal, nesse sentido mesmo, que a gente faz o movimento, enquanto que vai trabalhar na puxada a parte longitudinal dela, a extensão da fibra. Então elas vão fazer trabalhos, por isso que elas têm que se complementar, não tem como optar por uma ou por outra, de certa forma, para a questão da hipertrofia. Sim, daí então são as diferenças, a gente, questão de técnica, o que eu acho mais salutar para nós aqui? Todo mundo sabe que não dá para inclinar muito, uma série de coisas, mas eu acho que é interessante a gente fazer esse treinamento para debater assim, ó, que pode haver sim variação de angulação de costas entre os alunos, até pela capacidade do aluno, o cara que está num nível mais avançado, se ele, o que vai influenciar na angulação, tá? A angulação acima de 15 graus, ela já vai deslocar o eixo, já não vai trabalhar tanto a dorsal, vai trabalhar mais posterior, mais a parte de romboides aqui redondos, mas isso não quer dizer que não está trabalhando a dorsal. Então, para aquele cara que está num trabalho muito, essa é a minha opinião, o cara que está num trabalho muito específico, o cara está num treinamento fechado de costas, o cara quer desenvolver só dorsal e tal, a gente vai ter que fazer essa correção. É de 10 graus, né? Ficar completamente ereto não é muito bom para a coluna, então tem que dar uma inclinaçãozinha. Tá, e daí vamos aos tipos de puxada. Então, utilizei a barra tradicional e aquela nova ali, até pra gente visualizar que ela fica diferente, né? A gente tem uma pegada pronada com uma pegada neutra. A pegada neutra, pelo que eu pude pesquisar, ela vai dar ênfase, vai tirar um pouco da ênfase. Qual a diferença entre uma aberta pronada ou neutra, tá? A aberta pronada vai trabalhar a dorsal como um todo, enquanto que na pegada neutra vai priorizar mais as fibras do início e do final da musculatura, enquanto que o meio dela vai ficar um pouco menos atendido. Essa seria a grande diferença, segundo o material ali, depois eu passei ali com referência ali para vocês também, se quiser dar uma olhada, mas então essa é a grande diferença, mas a execução é basicamente a mesma. E também no material ali vocês vão ver que a pegada, e a gente que trabalha comigo na pista que vê que eu não utilizo muito essa barra aqui, né? E quando utilizo essa barra aqui, eu sempre oriento os caras a pegar logo após a curva aqui, porque a galera tem mania de pegar abertão aqui, né? Então, abertão aqui, a não ser que o cara tenha muita envergadura de braços, pela angulação ali, a gente vai limitar muito a angulação do exercício, vai diminuir aqui, então a gente vai tirar trabalho de bíceps, que é um trabalho que vem junto na puxada, e a gente vai diminuir muito a amplitude do movimento, pegando ela aberta demais. E aí isso vai, além de jogar o trabalho todo para posterior aqui de ombro, ele vai diminuir muito o trabalho e a amplitude do movimento da dorsal. Então, acredito que o mais salutar, e peguei uma orientação ali, é o cara calibrar o polegar na ponta da curva e a extensão natural da mão dele aqui, ele está no máximo de limite que ele poderia utilizar. E também pela questão de amplitude. Beleza. Eu até queria destacar, quando a gente não tem marcação, eu estava experimentando em casa assim, o ângulo de arrancada já, a posição do cotovelo, na outra mais aberta, posso trocar o pegador? Tá bom, Pedrão, obrigado. Tá, então o Pedrão usou. Então essa pegada tem uma defasagem assim, pela pesquisa que eu me apropriei ali, de cerca de 25% no nível de ativação e hipertrofia. Pegada muito aberta em relação à dorsal, tá? Estamos tratando da dorsal. Aí tu vai me dizer, não, mas aí ela tá transferindo para cá, tá utilizando mais o posterior. Perfeito, mas aí se o que a gente quer é otimizar o trabalho de dorsal, uma pegada um pouco mais intermediária vai trazer uma angulação um pouco maior, uma amplitude maior dessa descida do cotovelo aqui, até pelo ponto de arrancada, ó. Você vai falar? Eu passo? Manda bala, puxa lá. Beleza, execução é exatamente igual, não tem muito mistério. O balanço, né, que eu acho bem salutar para a coluna,
A gente vai minimizar sempre, né? Evitar, assim. Parar aqui? Viu só puxar? Não, pode balançar um pouco, mas eu acho que a gente vai ser minimizar, fazer assim o que for necessário, né? Porque o balanço excessivo, Certo. sim. O redondo, o braquial, até mesmo o músculo que a gente considera do peitoral. A neutra, a principal diferença é que o movimento, por não ser assim, uma adução, e ser assim, favorece a adução, mas também favorece um grau de extensão. Isso daí já vai direcionando o estímulo não para o superior das costas, mas para o meio final. E a supinada, que é uma extensão completa, vai trabalhar daí mais exclusivamente o latifúndio do dorso. O problema com o bíceps, que exige muito do bíceps, é que as pessoas elas têm a tendência de puxar muito, passar o cotovelo do corpo. Isso daí tu já tira um pouco da ativação da dorsal e passa pro deltoide posterior. E faz mais flexão de cotovelo, tendendo mais o bíceps. Então o correto é tu manter, que nem o Pedro disse, o cabo na vertical, porque tu mantendo o cabo no eixo vertical, tu não consegue fazer tanta flexão de cotovelo, ó. Meu cotovelo para aqui, ao invés de uma pessoa que puxa aqui. Aqui tu já neutralizou um pouco da dorsal e usou demais teu bíceps. Tu puxando assim, ó, favoreceu uma extensão do cotovelo, usou... Nenhuma literatura traz uma diferença muito significativa. Seria mais que na corda tu vai trabalhar a estabilização do teu movimento como um todo, enquanto que a barra vai favorecer realmente a hipertrofia, porque te diminui o trabalho de estabilização, deixando dar mais prioridade. Então,